Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre semelhança de triângulos. A gente viu na videoaula de semelhança de polígonos que para qualquer dois polígonos, para eles serem semelhantes, eles têm que ter todos os ângulos correspondentes com a mesma medida, 1 a 1, né? E todos os lados correspondentes têm que obedecer a mesma proporção. No caso de triângulos, isso também é válido. Porém, o triângulo é uma figura muito particular. Então, a gente consegue verificar a semelhança entre dois triângulos observando apenas alguns detalhes. E aqui a gente vai ver quais são esses detalhes. O primeiro caso que a gente vai avaliar, a gente chama de ângulo-ângulo. E por quê? Ele diz o seguinte: se a gente tem dois triângulos em que os ângulos correspondentes, pelo menos dois deles, já forem congruentes, ou seja, têm a mesma medida, então a gente já vai saber que esses dois triângulos são de fato semelhantes. Então, aqui no exemplo eu tenho dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo A'B'C', e observa que ele já tem dois ângulos com a mesma medida. Por exemplo, o ângulo B mede 30 graus e o ângulo B' também mede 30 graus. Já o ângulo C mede 50 graus e o seu ângulo correspondente, C', também mede 50 graus. Então, ele já tem dois ângulos correspondentes congruentes, com as medidas. Então, esses dois triângulos eles vão ser, de fato, semelhantes. Então, a gente pode dizer que o triângulo ABC, então, o triângulo ABC vai ser semelhante ao triângulo A'B', C'. Quando a gente escreve assim, que um triângulo é semelhante a outro, fica aí uma dica. Sempre coloque os vértices correspondentes na ordem. Então, o A é correspondente ao A', o B ao B', o C ao C'. Tudo bem que nesse caso fica bem intuitivo quais seriam os vértices correspondentes, mas às vezes você pode ter triângulos com outras letras. Então, ao invés de A', B' e C', poderia ser EFG. E nesse caso, vale a pena colocar em ordem. Vai facilitar para você, às vezes, resolver uma questão. O segundo caso de semelhança de triângulos, a gente chama de lado, ângulo, lado. Ele diz o seguinte: se eu tenho dois triângulos onde pelo menos dois lados correspondentes são proporcionais e os ângulos formados entre esses dois lados são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Observe aqui na figura. Eu tenho novamente triângulo ABC e triângulo A'B' e C', só que nesse caso aqui eu tenho que, a princípio, somente o ângulo do vértice B vai ser congruente, vai ter a mesma medida que o ângulo no vértice B'. E agora eu vou observar os lados. Eu tenho o lado AB medindo 6, o lado BC medindo 8, o lado A'B' medindo 9 e o lado B'C' medindo 12. Então, para que esses dois triângulos sejam semelhantes, basta verificar se esses dois lados aqui, em cada triângulo, vão corresponder à mesma proporção. Eu vou aqui pegar o lado AB, que mede 6. Ele teria que estar na mesma proporção que o lado A'B', o seu lado correspondente, que mede 9. E eu gostaria que isso fosse igual à mesma proporção do lado BC, que mede 8, sobre o seu correspondente B'C', que mede 12. Bom, vou simplificar aqui algumas coisas. 6 e 9 eu posso dividir em cima e embaixo por 3, né? Posso dividir por 3. Então, isso aqui vai ficar 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. Agora, 8 sobre 12, eu posso simplificar os dois por 4. Então, 8 dividido por 4 vai dar 2 e 12 dividido por 4 dá 3. Então, observa que essas duas proporções são realmente iguais. Dois lados já estão em proporção e o ângulo formado entre cada um desses dois lados tem a mesma medida. Então, esses dois triângulos vão ser, sim, semelhantes. Então, o triângulo ABC vai ser semelhante ao triângulo A'B', C'. O terceiro caso de semelhança em triângulos é o caso lado, lado, lado. O que ele diz? Se a gente tem dois triângulos e os lados correspondentes, todos os três lados, estão na mesma proporção, então esses triângulos já são semelhantes. Então, por exemplo, aqui eu tenho o triângulo ABC e o A'B' e C', e para poupar tempo, eu já aproveitei
parte dos valores do último exemplo. Então, repetir aqui 6 centímetros, 8, 9 e 12. Então, a gente já sabe, por exemplo, que se eu pegar o lado AB, fizer a proporção do A' com B', então 6 sobre 9, fiz essa razão. Isso aqui vai ser igual à razão do lado BC, que é 8, sobre o lado B'C', que é 12. Isso aqui a gente já viu que era igual a 2 sobre 3. Tá bom? Então, o que falta eu fazer para verificar que esses dois triângulos são semelhantes? Falta eu só verificar que o lado AC, que mede 5, sobre o lado A'C', que mede 7,5, tem que ser novamente igual a 2 sobre 3. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o lado AC, que mede 5, sobre o lado A'C', que mede 7,5. E para eu saber se isso aqui vai ser igual ou não a 2 sobre 3, eu posso, por exemplo, montar a igualdade e verificar se ela é válida. Então, vou montar aqui a igualdade e vou multiplicar agora cruzado. Vamos ver o que acontece. 5 vezes 3 dá 15. E eu gostaria que isso aqui fosse igual a 7,5, que multiplica 2. 7,5 vezes 2 é a mesma coisa que eu fazer 7,5 mais 7,5. Isso aqui realmente dá 15. Então, a igualdade é válida. 15 é igual a 15. Então, 5 sobre 7,5 vai ser igual a 2 sobre 3. Então, eu vou ter aqui que cada lado do meu triângulo menor, comparado com o triângulo maior, todos os lados vão ter a mesma proporção. Então, esses dois triângulos são, de fato, semelhantes. Tá bom? Eu vou agora encerrar esse vídeo, mas já tem outro vídeo para vocês verem logo em seguida, que eu dou alguns exemplos de como resolver alguns exercícios usando semelhança de triângulos, tá bom? Então, muito obrigado e até daqui a pouco.